Olá, gente boa, gente fina, tudo bom com vocês? Bom, melhorou. Eu já trouxe aqui no canal 2 vídeos sobre pandemias anteriores ao Covid-19. Um foi a gripe espanhola, que vocês viram que matou muita gente, matou mais do que as 2 guerras mundiais juntas, e a gripe de Hong Kong. Essa já matou um pouco menos, 1 milhão de pessoas, mas pouco se fala dela. Mas para quem não sabe, antes ainda da gripe de Hong Kong existiu uma outra pandemia. Só que essa foi controlada a tempo. Aí vocês vão me dizer, mas como assim? Isso foi nos anos 50. Mais precisamente no final de fevereiro de 1957, uma nova doença é identificada na China. Pois é, na China. A essa doença, como o seu primeiro caso foi encontrado na China, deu-se o nome de gripe asiática. Que, aliás, o que seria a gripe asiática? A gripe asiática nada mais era que uma doença respiratória viral causada pela cepa do H2N2, ou influenza A. A gripe asiática H2N2, ela seria o resultado de uma gripe aviária, ou seja, uma gripe que normalmente é encontrada nas aves. Pois é. E foi cruzada com um vírus da raça humana. Nessa brincadeira, olha só os sintomas. São sintomas semelhantes a muitas outras cepas de gripe. No caso, seriam febre, dores no corpo, calafrios, tosse, fraqueza, perda de apetite. Mas ele foi extinto em 1968, mais precisamente. Por volta disso aí. E como ela é causada por muitos subtipos que podem variar, olha só, eu vou mostrar para vocês aqui algumas coisas que vocês não vão acreditar. Olha só, aí vocês vão entender. Ela é responsável por uma pandemia de gripe categoria 2, que foi de 1956 a 1958. Ou seja, a disseminação mundial desse vírus, a proporção de casos fatais ficava entre 0,1 e 0,5%. Vocês vão falar, nossa, uma porcentagem bem baixa. Fato, porcentagem bem baixinha. Mas, olha só. A gripe asiática H2N2, olha onde ela foi encontrada. Ela foi o resultado de um cruzamento entre um vírus encontrado nos patos selvagens, pois é, nos patos, e um vírus da gripe humana. E, como eu falei para vocês, ela tem todos os sintomas de uma doença respiratória. Aliás, são sintomas que normalmente e muito comumente são encontrados de um vírus, de uma gripe normal, causando tosse seca, dor na garganta, dificuldade respiratória. E essa influenza, esse vírus, que é a influenza A do subtipo H2N2, quem sabe eu conto a história da gripe suína para vocês? Que essa gripe suína até hoje né? O indivíduo, ele pode não ter apetite e posteriormente a isso ele pode acabar perdendo muito peso, né? E a recuperação pode levar muitas semanas. E as complicações que incluem são pneumonia, convulsões, insuficiência cardíaca e a pior de todas elas. Pois então, minha gente, como eu falei para vocês, continuando porque
Sem querer, o vídeo fechou. A pandemia surgiu em 1956, quando o vírus saltou dos patos para os humanos. E aí começou a transmissão de humano para humano. Pois é. E ela se originou aonde? Na província de Guizhou, na China, e acabou viajando para Singapura e Hong Kong. E a partir daí esse vírus se espalhou por todo o mundo. Acreditem. E embora a doença tenha infectado humanos em todo o mundo, não foi pouco, ela permaneceu como uma pandemia leve, relativamente leve. E ela foi classificada como categoria 2 na, escuta o nome, Tabela de Índice de Gravidade Pandêmica dos Centros de Controle de Doenças dos Estados Unidos. E esse gráfico classificou a gripe pandêmica entre 1 a 5, de leve a grave, de acordo com o número de mortes por influenza que foram registrados nos Estados Unidos. Mas como vocês podem ver, foi pouco. Mas o que será que fez essa pandemia diminuir? Em 1957, uma vacina foi introduzida. A vacina começou a ser desenvolvida em março. E em maio, quer dizer. E em agosto de 57, a vacina já passou a ser introduzida. Porém, em 1958, houve uma segunda onda do H2N2, da gripe espanhola. E começou a fazer parte da chamada onda regular da gripe sazonal. E como vocês podem ver, 1958 foi ano quê? Ano de Copa. Foi o ano do primeiro título da seleção brasileira na Copa do Mundo, que foi na Suécia. E, como eu falei, com os avanços da medicina, logo foi se encontrando uma vacina para a gripe asiática. Mas a grande parte de vítimas que foram atingidas por essa pandemia, pessoas já com comorbidades, entre elas quem? Idosos acima de 65 anos, gestantes. Pois é, minha gente. Mas quando foi em 1968, o que aconteceu? A gripe asiática simplesmente desapareceu da face, parece que desapareceu da face da Terra. Acredita-se que ela foi extinta. E os frascos da gripe permanecem em laboratórios por todo o mundo. Até hoje segue escondido. Ninguém sabe. Mas olha para vocês terem uma ideia. Eu vou dar uma breve resumida aqui em tudo. Achei aqui. Como eu falei para vocês, o primeiro caso de gripe asiática foi identificado na China no final de fevereiro de 1957. E ela foi se espalhando para os Estados Unidos em junho, intervalo de 4 meses. E no total, essa gripe nos Estados Unidos causou cerca de 70 mil mortes. Aí vocês vão falar, é pouco? De fato é pouco. Se for comparar com a gripe espanhola, com a gripe de Hong Kong, até mesmo com Covid-19, foi pouco. E olha só, para vocês entenderem, quando estava sendo desenvolvida a produção das vacinas, em final de maio de 57, as autoridades de saúde deram um jeito de aumentar a vigilância sobre os surtos da gripe. E olha,
E como esse vírus foi rapidamente identificado e isolado, e devido aos avanços da tecnologia científica, essa vacina já estava disponível em agosto, mas estava disponível numa, digamos, oferta limitada. E os pequenos surtos que apareceram em 1957, bem no verão de 57 nos Estados Unidos. E olha só quem foram as vítimas que estavam com maior taxa. Crianças em idade escolar, adultos, jovens e mulheres grávidas. Isso em outubro de 57. E a maioria dessas mortes, que foram relacionadas à influenza e pneumonia, ocorreram em setembro de 57 e março de 58. Outono e inverno. E os idosos tiveram as taxas mais altas. Só que, o que acontece? Em dezembro de 57, já no Natal, parecia que tinha acabado. Só parecia. Porque durante janeiro e fevereiro de 58 houve uma outra onda, dessa vez entre os idosos. E é o exemplo da chamada segunda onda, ou fase 2 da doença. E como essas doenças, e como isso pode se desenvolver durante uma pandemia, vocês imaginam, né? Essa doença infecta um grupo de pessoas primeiro, que é o chamado pico. As infecções parecem diminuir e depois aumentam numa outra parte diferente da população. É isso que eu falei, é o chamado pico da doença. Nós estamos num momento complicado que é com H1N1. E a gente tem que tomar cuidado para que, né, como a gente está observando. Pois bem, minha gente. Como eu falei para vocês, o H1N2 foi extinto em 68. Mas, infelizmente, já passamos por outras pandemias. E dentro do século XXI já passamos por duas. Mas se a gente não fizer a nossa parte, sabe quando que nós vamos conseguir sair dessa pandemia? Não tão cedo. Não tão cedo mesmo. Bom, minha gente, era isso. Mais um vídeo sobre pandemias. Mais uma pandemia esquecida. Eu já fiz um vídeo contando a história de uma garota que lutou para ter os seus direitos preservados, ou seja, lutou não só pelo direito da criança e do adolescente, mas da criança com HIV, que foi Sheila Cortopassi. Vamos ver se eu trago mais histórias do tipo como a dela. E se você tiver alguma sugestão de vídeo, deixa aqui nos comentários que eu vou ler, vou responder e quem sabe a sua ideia pode virar um vídeo. Nunca se sabe. Então, gente boa, gente fina, gente bonita. Beijo pra todo mundo e